Quando deixar atrasar. Tá funcionando? Oi. Bom dia, Pai do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui, os que estão nos assistindo também, né? Pelo YouTube, Facebook, né? O que mais? Só Facebook. Só Facebook hoje? Amém. Bom dia a todos, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente em nossas vidas. E eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu queria dividir com vocês alguns versículos aqui no Evangelho segundo João. Eu vou ler 1, 2 e 3, depois vamos pular para o 16. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Feche os seus olhos. A palavra do Senhor aqui, ela é muito clara. E ela deixa evidente que Ele habita em nós, Ele está conosco, Ele está dentro de nós. Isso não é para... Ele não abriu para todos, mas sim para todos que querem. E Ele deixa muito claro aqui na sua palavra que todo aquele que crê, todo aquele que deseja, todo aquele que quer, Ele sim vai se revelar. E é debaixo dessa palavra que nós nos colocamos hoje aqui. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te engrandecer, louvar, Pai, o teu santo nome, Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, Pai. E nós queremos, Senhor, nessa manhã prestar louvor a Ti, Senhor. Queremos aqui colocar nossas vidas como ações de graça, Pai, a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas, Pai, e através de nossas vidas, Senhor, porque sabemos que o objetivo de nossa vida não é apenas ir para o céu, Pai, mas é levar pessoas conosco para esse lugar, Pai, para esse lugar de encontro contigo, Pai, para esse lugar de morada, para esse lugar de conforto, Pai, para esse lugar de segurança, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que a nossa vida seja, sim, Pai, um instrumento aqui nessa terra, Pai, para que muitos desejem estar contigo também, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós desde já nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti, na Tua presença, Pai, para cultuar a Ti, Senhor, para que possamos sair daqui essa manhã, Pai, com um pouco mais de Ti, Senhor, com um pouco mais de convicção, Pai, de que o Senhor habita em nós, Pai, de que o Senhor está conosco, Pai. Por isso, seja bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja glorificado, seja engrandecido, Pai, e recebe, Pai, recebe a adoração, Pai. Que essa adoração aqui seja agradável a Ti, Senhor, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém.
apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que eu desça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Jesus. Ei, Jesus, será que é pedir demais?
Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos dá nessa manhã, Pai. A gente vem orar a Ti, Senhor. Primeiro para te agradecer por um dia, Senhor Jesus, de sol, por mais uma oportunidade em que o Senhor nos dá de anunciar a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por todo o cuidado, Pai, com a Tua igreja. Obrigado, Senhor Jesus, por cada vida aqui, Senhor Jesus, essa manhã. Nós já oramos para que o Senhor abençoe, Pai, todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Pessoas que, na verdade, Pai, muitas vezes nem sabem o que estão fazendo aqui, Senhor. Estão procurando coisas, Senhor Jesus, para satisfazer os seus desejos, os seus egos, Pai. Para satisfazer algo que só o Senhor pode preencher, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós oramos por cada um aqui essa manhã, Pai, que está nessa praça. Quão bom e qual o privilégio é de conhecer o Senhor, de conhecer a Tua palavra, Pai, de ter, Senhor Jesus, uma conexão com o Senhor, de ter uma intimidade contigo, Pai. Isso é um privilégio, Pai, para nós. Por isso nós queremos Te engrandecer aqui essa manhã, Pai. Obrigado por esse céu, obrigado por essa praça, obrigado por essa terra, obrigado por esse chão, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vidas, Pai. Porque se nós levantamos hoje foi porque o Senhor permitiu, Pai. Obrigado, Senhor. Nós queremos Te engrandecer essa manhã, Pai. Nós queremos exaltar o Senhor, dizer que só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Desde já se faz presente em nosso meio. A Tua palavra diz que onde há dois ou mais em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. E é nisso que cremos, e a nossa confiança está nisso, Pai. Quando nós nos reunimos como igreja, Pai, é para Te louvar, para Te exaltar e para invocar o Teu nome neste lugar, Senhor. Porque todas as coisas foram criadas pelo Senhor, Pai. Tudo que está no céu, na terra e debaixo da terra glorificam ao Senhor e foi criado pelas próprias mãos do Senhor, Pai. Por isso nós queremos Te agradecer, Senhor, mais uma vez. E pedir ao Senhor, fale conosco, Pai, através da palavra. Preencha o nosso coração aqui nessa manhã, Pai. Que seja algo direcionado, Pai, do céu para nós, para nossa caminhada, para o propósito que o Senhor tem para cada um de nós como pessoas, como discípulos e como filhos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. A Ti seja declarada, Senhor Jesus, a honra, a glória, o poder e a honra e o louvor, Pai, na verdade, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração aqui essa manhã, Pai, simples, sem ter um espaço físico, Pai, mas é de coração, Senhor. Se estamos aqui, Pai, é porque nós desejamos estar diante de Ti e declarar que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, Amém. em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, gente. Amém. Ah, Barão, vou querer não. É sério. É. Vamos sem mesmo. Tô com vergonha. Eu falo mais alto. Tá bom, beleza. O Tony que fala mais baixinho, mas a gente tá pertinho aqui, glória a Deus. Gente, que difícil estacionar hoje, hein? Hoje parece que foi algo... Eu achei que não ia conseguir... Eu estacionei lá do outro lado, lá perto da casa de onde o Jonatas morava. Todo bairro, tá? Meu Deus. Mas amém, né? Estamos aqui e glória a Deus por isso, né? Eu tava preocupado ontem, porque ontem à noite tava chovendo. E eu falei, pô, mas será que mais uma vez a gente vai ficar sem cultuar a Deus? Claro que a gente cultua a Deus nas nossas casas, né? Mas ter esse momento, né? De ajuntamento, de igreja, de comunhão. E aí eu fiquei preocupado, falei, pô, será que não vai rolar? Mas naquela esperança, né? Eu falei que o Senhor faça com que amanhã pelo menos não esteja chovendo, né? E glória a Deus, que Deus abriu o céu aí pra nós, Deus tá quentinho, não tá frio. E isso é um privilégio, então a gente tem que glorificar o nome do Senhor por essa manhã, amém? Abre aí a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis. Essa história é muito conhecida na Bíblia. Viu ela? 2 Reis, a gente vai ler 2 Reis, capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 ao 14. Essa palavra ia ser ministrada no domingo passado, mas como nós não tivemos,
Eu guardei ela para que ela fosse ministrada hoje. Ou se não tivesse a oportunidade da gente ministrar ela hoje, seria na próxima. Perdão, 2 Reis? 2 Reis, capítulo 5. Amém? A gente pode ler? Amém. A palavra de Deus diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou que a menina tinha dito, e o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu, levando alguns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, e de mudas de roupas finas, e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele dizia assim: esta carta é para representar Naamã, o meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho poder para dar vida e tirá-la? Ele estava querendo briga. Ele está querendo briga. Cadê aqui? Onde eu estava? Que eu me perdi. Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que ele fosse lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Fapar em Damasco são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar aonde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer uma coisa difícil, por acaso o Senhor não o faria? Por que é que o Senhor não poderia se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. E depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Amém? Todo mundo conhece a história de Naamã, né? Ou pelo menos já ouviu falar. A história de Naamã mostra algo muito poderoso para nós. E é uma batalha em que nós precisamos batalhar todos os dias. E daqui para frente. Eu creio que a Igreja Bola de Neve tem uma missão
muito mais poderosa do que ela já tinha quando foi fundada, quando foi levantada pelo apóstolo Rina. Algo que fez com que a igreja viesse a sofrer um grande baque, a sofrer um grande chacoalhão do Senhor, que é em relação ao orgulho. Nós vamos falar sobre orgulho hoje, mais uma vez. E por que nós precisamos falar disso? Porque nós precisamos lembrar todos os dias da onde nós viemos, quem nós somos, o que aconteceu, para nós estarmos aqui nessas condições hoje. Não que seja ruim, não é isso. Mas uma decisão, algo que inflamou nos corações de homens que tinham responsabilidades, veio acontecer tudo o que aconteceu. E isso, infelizmente, pode acontecer com qualquer um de nós. A gente olha para o apóstolo Rina e para grandes homens que estavam ao seu lado, de responsabilidades muito maiores do que a nossa, e a gente vê homens que foram orgulhosos, que acharam que estava acima do poder, que não tiveram sabedoria para apacentar as ovelhas. Orgulho, gente. Primeiramente, quem que era Naamã? Naamã era um comandante do exército da Síria, um homem respeitado, forte, vitorioso. Mas mesmo esse homem forte e vitorioso, um homem respeitado na Síria, um homem que venceu também muitas batalhas em frente ao exército sírio, ele tinha algo que ele não tinha controle, que era uma doença de pele. Todo mundo sabe que a doença dele era conhecida como a lepra, né? Uma doença de pele, a qual a pele ficava toda machucada, bolhas, né? Isso mostra algo importante para nós. Um homem respeitado, um homem vencedor aos olhos dos homens, um homem respeitado pelo rei. Era um homem, o segundo maior homem de confiança do exército sírio, mas que sofria de um mal que ele não tinha controle e que nada e ninguém poderia curá-lo. Isso mostra algo importante. Alguém pode aparecer até forte e ainda carregar dores profundas por dentro. Às vezes nós aparentamos ser fortes, mas quais são as suas dores internas? Não pode ser uma lepra, mas pode ser algo que está ferido dentro de você. Mas por fora, a gente aparenta estar forte. A gente aparenta ter uma posição, a gente aparenta ter algo que, ao olhar dos outros, nossa, esse cara é... Mas algo está dentro de nós, nos corroendo por dentro. E muita gente hoje vive dessa forma. Aparência de força, posição, dinheiro, reconhecimento, mas com feridas dentro da alma. Ansiedade, vazio, sofrimento, tudo escondido. Tudo camuflado dentro da pessoa. Amém? A direção a qual mudaria a história de Naamã, agora aqui que está o ponto-chave. Eu vi duas coisas nessa história que chamam a atenção. A direção a qual mudaria a história de Naamã veio de onde ele menos esperava. Amém? Quem falou sobre o profeta Eliseu foi uma menina simples e capturada na guerra, que era serva da mulher de Naamã. Deus muitas vezes vai usar pessoas simples para trazer direção. E eu falo para nós. Às vezes, da onde você menos espera, vai vir uma direção de Deus que pode mudar a sua história. Às vezes você pode olhar, mas por que ele está falando à frente? Por que ele tem essa responsabilidade? A gente procura os maiores, né? Naamã foi procurar. Uma das direções nos ensina a isso. Nunca despreze quem parece ser pequeno.
Deus fala através de quem Ele quer. Humildade vai abrir a porta para um milagre, cara. Essa é só uma pequena história. Davi também, um homem aos olhos dos irmãos, até do pai, era pequeno, desprezado. E Deus usou o menor da casa para levantar um reino. Diz a palavra de Deus que o reino de Davi nunca terminaria. E aí a gente olha e fala, nossa, um pastor de ovelhas, pequeno, franzino. Entre os irmãos, menor. Entre os irmãos, menos preparado. E Deus usou ele para levantar um reino. Para salvar um reino que já estava corrompido. Se a gente parar e analisar, o maior obstáculo de Naamã não era a sua doença. Mas era o seu orgulho. Quando o profeta Naamã, quando o profeta Eliseu manda que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, a palavra diz que ele fica indignado, fica bravo. O que isso mostra para nós? Que ele esperava algo grandioso, uma cerimônia, algo à altura dele, porque ele sabia que ele era um general reconhecido, que tinha poder. Ele esperava algo grandioso, cara. Pelo fato dele ser um cara respeitado. Pelo fato dele ser um cara que tinha poder. Pela sua história atrás de vencer batalhas. Ele esperava algo grandioso. E muitas vezes nós estamos nessa condição. Ele queria um milagre sem processo. Ele queria chegar, ser recebido pelo profeta, ter uma cerimônia linda, algo grandioso, honra, como o Tony bem disse, honra, em que o profeta colocasse a sua mão, fizesse uma oração poderosa para ele, para que ele fosse curado. Um milagre sem processo. E a história vai dizer, Naamã, ele fica furioso, ele fica revoltado, ele chega a falar que o profeta nem sai à porta para receber ele. E ele sai bravo. E aí mais uma lição, que mais uma vez vem uma direção da onde ele menos esperava. Primeira direção foi de uma escrava, de uma moça a qual ele pegou como escrava numa guerra e levou para sua casa, e ela se tornou uma escrava da sua esposa. A primeira direção foi que, da onde menos esperava, veio uma luz. Ó, eu gostaria que o meu profeta fosse até, que o meu patrão fosse até o profeta, e ele seria curado, porque o meu Deus, ele é real. E amém, e ele foi, só que em todo esse processo, depois que ele chega na casa do profeta, ele é recebido pelo seu discípulo, e ele fica bravo, ele sai, vem uma segunda direção da onde a qual ele menos esperava, que era de um dos seus escravos, de um dos seus servos, de um dos seus soldados. Um servo disse a Naamã, e ele fala assim, ó, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, já que ele apenas disse, lave-se e será purificado. Olha só a direção a qual ele recebe de um dos seus soldados, da onde ele menos esperava. Ele se encontrava numa posição de revolta, de como é que isso aconteceu? Eu vim até aqui, trouxe ouro, prata, roupa, e sequer fui recebido pelo profeta. E ele sai, mas ele recebe uma direção, mais uma vez, da onde ele menos esperava, que é de um soldado. O que isso significa para nós hoje? Naamã não estava disposto a fazer algo grandioso. Naamã estava disposto a fazer algo grandioso, difícil, impressionante. Mas o problema dele era aceitar algo que era simples. Uma simples ordem. E isso acontece conosco.
Muitas vezes nós queremos grandes sinais, soluções complicadas, experiências extraordinárias, e a gente muitas vezes nós queremos reconhecimento no processo, durante o processo. Faça uma pergunta para você: você se encontra nessa condição? Às vezes nós queremos algo que o Senhor mostre, desenhe, ou que Ele faça algo grandioso, e muitas das vezes Ele está falando para você fazer o simples, algo simples. E nós estamos querendo grandes coisas. Nós estamos querendo reconhecimento em meio ao processo. Mas você concorda comigo que Deus frequentemente Ele trabalha nas coisas simples? Oração diária, perdão, humildade, obediência, constância, mudança de atitude, arrependimento. Coisas que, se a gente parar e analisar, são simples. Não é algo que vai ser visto por multidões, não, é algo interno dentro de nós. Seria como o profeta falasse assim: Tony, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Tony, vai lá no seu quarto e ora pela causa que você precisa de um milagre. Joca, vai lá, seja humilde perante aos seus irmãos. Michele, tenha paciência. Deus vai trabalhar nessas coisas simples. Irmãos, a grande luta de Naamã não era o rio. Porque ele chega a dizer que existia outros rios mais próximos da Síria ali, que ele poderia mergulhar lá. E por que seria no Rio Jordão? Ele questiona mais uma vez uma ordem do profeta do Deus Altíssimo. E a luta de Naamã não era esse rio. A luta de Naamã, mais uma vez, era o seu ego. Ele achava que, por ser importante, merecia um método especial. Me leve até o tabernáculo, me faça uma tenda, faça algo grandioso para eu ser curado. Que os meus soldados vejam. Ele esperava isso, ele queria algo especial. Só que Deus, ele queria curar não apenas a lepra, mas ele queria curar o orgulho de Naamã. Vocês concordam comigo que às vezes nós fazemos coisas difíceis, trabalhamos até cansar, lutamos por objetivos, enfrentamos desafios enormes, mas a gente muitas vezes resiste nas coisas simples que Deus pede. A gente é forte para buscar alcançar objetivos, a gente é forte para lutar contra problemas, a gente enfrenta desafios enormes. Mas às vezes Deus fala no simples para você e nós resistimos a isso. Coisa simples. Como o que, Alex? Reconhecer os nossos erros. Pedir perdão para o irmão. Abandonar hábitos errados. Confiar. Obedecer sem questionar a Deus. Amém? Muitas vezes nós estamos assim. A sabedoria de um servo. O servo que falou com Naamã, ele ajudou a enxergar algo simples. Senhor, você faria algo mais difícil. Por que não fazer mais o simples? Igreja, você está atrás de um templo. E por que não fazer algo mais simples? Por que não falar mais de Jesus para as pessoas? Por que não orar mais para que os homens que estão à frente da nossa igreja, a partir desse momento, sejam realmente guiados por Deus em humildade? Essa frase demonstra muitas desculpas humanas, porque às vezes o milagre está preso
não há uma dificuldade na missão, mas a resistência do coração. Muita gente espera uma mudança enorme, mas ignora pequenas atitudes diárias que transformam uma vida. Grandes mudanças geralmente começam com coisas pequenas. Um exemplo, a obediência. O simples que Deus vai pedir para mim e para você, irmãos, hoje, Ele pode abrir portas de uma forma humana que uma forma humana nunca conseguiria. O que Deus hoje pedir simples para mim e para você pode já abrir uma porta grandiosa e que nenhum braço humano, nada pode abrir. Pensa comigo algo grandioso que você imaginou que você já fez. Isso não pode abrir uma porta. Mas às vezes, e muitas das vezes, o Senhor vai pedir algo simples para você. E isso vai gerar um milagre, vai gerar uma porta aberta. Cara, nós oramos para que o senhor que aconteceu o acidente com vocês, lembra, Michele? Oramos na célula. E aconteceu, mano. Foi algo grandioso? Foi algo visto? Não foi. Foi uma coisa pequena, de coração. Algo simples. Em que nós não queríamos que ninguém tivesse visto, mas foi uma oração simples e aconteceu. O milagre na obediência. Deus honra quem obedece, mesmo sem entender o que está acontecendo. O milagre acontece depois da obediência. Quando Naamã finalmente se humilhou e mergulhou no Rio Jordão, olha só a chave. Quando Naamã reconheceu que não era o seu poder, que não era o exército sírio, que não era aquilo que ele já tinha produzido, não era aquilo, a patente dele, quando ele se humilha e ele mergulha no Rio Jordão, ele foi curado. Aí está a chave, algo simples. A transformação de Naamã começou quando ele deixou o seu orgulho de lado. Há orgulho em nós hoje? Deus colocou a gente nessa posição, muitas vezes, e eu acredito que é para nós trabalharmos o nosso orgulho. Homens só vão ser forjados na humildade quando passam por apertos. Se nós estivéssemos hoje num lugar grande, cheio de gente, cheio de microfones, caixa, tudo lindo, banco, como é que o nosso coração estaria? A transformação ela começou quando Naamã deixou de ser orgulhoso. Será que há áreas da sua vida em que Deus está pedindo humildade? Faça essa pergunta para você. Eu acredito que Deus está pedindo humildade para mim. Existe algo simples que você sabe que precisa obedecer? Eu entendo que eu preciso orar mais. Eu entendo que eu preciso estudar mais a Bíblia. E se a gente parar para analisar, eu não preciso fazer uma faculdade de teologia, mas eu preciso abrir o livro da vida e lê-lo. Às vezes mesmo sem entender o que está acontecendo. Você está esperando Deus agir, mas ainda resiste ao processo. A gente está num processo, irmãos. Nós estamos num processo. E um processo que não é fácil. Um processo que muitas vezes vai pedir essas coisas que nós acabamos de dizer. Humildade, obediência, resiliência.
Esse processo a qual nós estamos passando é algo que está tratando o nosso caráter, como o Senhor tratou o caráter de Naamã. Porque algo foi tirado de nós. Vocês concordam comigo que a gente só sente quando a gente perde? Enquanto as coisas estão lá, normal, tá tudo bem. Não. Um exemplo, meu irmão, eu só senti a falta do pedaço do dedo quando ele foi embora. Normal. Tá lá dentro de você. Já se tornou algo corriqueiro, algo normal. Mas quando tiram de você, é que você sente a falta. Deus, ele não vai olhar a posição, a aparência, o status, mas ele vai olhar o coração disposto. Às vezes, irmãos, e Igreja Bola de Neve, a obediência está o milagre está do outro lado da obediência. Não foi a água que curou Naamã. Não foi a água, não foi o rio. Mas foi a fé demonstrada na obediência. Ele só obteve cura quando ele entendeu e quando ele tomou a decisão de entrar naquele rio, de pegar suas vestes, rasgar, de pegar o seu orgulho de ser um general, de ser o segundo maior homem da Síria e descer aquele rio e mergulhar 7 vezes. Não foi uma, mas foram 7. E eu fico imaginando a cada mergulho que passava na cabeça dele. No primeiro, no segundo, no terceiro. Se existia ansiedade, se existia medo, se existia falta de confiança. Até o próprio orgulho falando, mas o que você está fazendo, cara? Você é um general e você está mergulhando num rio desse aí 7 vezes. O que você está fazendo, Michele? Cultuando na praça? O que você está fazendo, Tony? Enfrentando essa batalha? Estão sendo expostos a passar por isso. O orgulho vai vir falar exatamente isso. E muitas vezes não só o orgulho, mas as pessoas, você é maluco o que você está fazendo lá. Você é maluco de tentar continuar. Mas eu fico imaginando se Davi desistisse quando o seu pai, Jessé, manda os melhores homens para a guerra e Davi fica. E o mais impressionante, Davi sabia que ele já era ungido rei. Ele poderia não ter o cargo ainda, mas o óleo já desceu sobre a sua cabeça e ele sabia quem estava com ele. Mas Davi foi obediente. José foi obediente. Abraão foi obediente. Paulo foi obediente. E muitos outros homens. A gente estava ontem assistindo a série de Davi e uma coisa que me chamou a atenção foi que, cara, Saul, apesar da desobediência, ele era um bom homem e do seu orgulho. Você vê cenas assim que ele tem um cuidado especial com as suas filhas. Ele honra os homens que estavam ao lado dele. Mas o orgulho derrubou uma nação. Soberba. A falta de obediência, algo simples. Saul, mate e todos os despojos de guerra sejam queimados. Nada fique. Uma desobediência fez com que algo terrível acontecesse à casa de Saul.
Naamã, quando ele reconhece e ele joga o seu ego no chão, através da obediência ele foi curado. E qual é a conclusão para nós hoje? Então ele desce e mergulha 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a de uma carne de uma criança, e ele ficou purificado. Essa passagem, essa história, o que ela vai demonstrar para nós? Que Deus pode restaurar completamente alguém que decide confiar nele de verdade. Você confia no Senhor nesse processo? Realmente, de coração? Isso é verdadeiro no seu coração? Em todo o processo ao qual nós estamos sendo trabalhados, você confia que isso está sendo algo de Deus? Você coloca essas situações, esses questionamentos na mão do Senhor de verdade, para que Ele cure a sua vida e a minha vida? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Senhor, se tiver orgulho em mim, se tiver desobediências muitas vezes, se às vezes eu quero transparecer e eu quero ver algo grandioso em que o Senhor faça, algo que seja o Senhor desenhe para mim o que eu preciso fazer, tira isso de mim e faz eu andar em obediência nas coisas simples da vida, nas coisas simples. Porque em muitas batalhas, Davi, ele ajoelhou e orou ao Senhor antes de sair para ela. Homens que foram tocados por Deus lá no Antigo Testamento, eles se submeteram, foram obedientes, oraram ao Senhor, pediram direção, buscaram saber, buscaram a presença de Deus para cumprir a missão a qual eles foram colocados e selecionados. Isso para nós hoje também tem tudo a ver. Nós estamos numa missão, igreja. E será que nós temos procurado ao Senhor? Será que nós temos feito as coisas simples? Que é simplesmente você dobrar o seu joelho no chão e pedir: Senhor, fala conosco, para que a gente não erre. Fala conosco, Senhor, para que a gente tenha sabedoria para fazer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Será que nesse tempo nós vamos conseguir ter um lugar? Ou não? Ou será que o Senhor está nos preparando para estarmos aqui, ó, na rua? O Senhor ali passou ali e abriu os braços, né, na hora do louvor. É isso, cara, simples. Às vezes a gente acha que uma igreja cheia é sinal de bênção do Senhor. E às vezes pode não ser. Mas um simples homem passar, ouvir e abrir os braços, ser tocado pela presença de Deus, cara, isso já é o essencial para nós. Essa é a nossa missão. Obediência. Que o nosso orgulho vá ao chão hoje em nome de Jesus. Se tiver orgulho em nós. Que não seja, que você não olhe com que quando nós alcançarmos a igreja física, aí sim nós somos curados. Não. Nós já estamos sendo curados agora, ó, nesse exato momento. A gente já está sendo curado hoje. A gente já está sendo curado desde o dia que a gente aceitou estar nessas condições. A gente já foi curado quando você colocou esse banco aqui na praça e às vezes com vergonha chorou porque não tinha 4 paredes. Chorou porque algo foi tirado de você. Você já foi curado naquele exato momento em que você decidiu. A única coisa que o Senhor pede para nós hoje: continuem, sejam obedientes, não se dobrem para situações,
Não se dobrem para as circunstâncias. Tá difícil? Tá. Faz o simples, meu filho. Vai no seu quarto, ajoelha, ora, me busca. Fala comigo, eu tô te ouvindo. Eu sou um Deus que ouve. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus que cuida. Mesmo quando você não está entendendo nada. Mesmo quando aparentemente as circunstâncias não estão a favor de você. E você acha que eu preciso fazer algo grandioso para mostrar que eu estou com você. E não é isso. Deus não precisa mostrar que Ele é grandioso. Ele já é por natureza. Glória a Deus. Deus não precisa te dar uma condição perfeita. Não esperem as coisas estarem perfeitas para começarem a fazer. Amém. Não esperem as condições estar visivelmente legais para você começar a fazer. Olha aqui, Naamã esperava algo grandioso. Naamã esperava uma recepção grandiosa. Naamã esperava que o profeta saísse, o tocasse, o orasse. Vem aqui, ó, que todos os soldados vão ver eu orando por você. Vou colocar a mão e você vai ser curado. Naamã esperava isso. E uma direção simples. Vá, desça o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes e você será curado. Que é algo mais poderoso que isso? Deus não precisa mostrar para mim e para você e colocar-nos num lugar grandioso, lugar cheio, lugar lindo, que Ele está com você. Ele está aqui hoje com você. Amém. Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Peça ao Senhor, ó Senhor, que todo orgulho hoje caia por terra em nome de Jesus. O nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que demonstrou em todo o tempo a qual Ele andou nessa terra, humildade e obediência. Aí está o ponto principal, e a obediência. Em toda a Bíblia, em toda a história de Gênesis, Apocalipse, nós vemos a cura, nós vemos o milagre sendo derramado através da obediência. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo quando os discípulos e muitos outros reis, sacerdotes, homens de Deus, tinha em tudo que estava cercando ele em volta, o cenário era ruim, mas através da obediência eles alcançaram o milagre. Os apóstolos mortos, através da obediência, foram reconhecidos. Estão esperando a grande volta do rei. E já estão com a coroa, irmãos. Então que o Senhor venha nos curar hoje, nesse exato momento. Que o Senhor venha curar a gente de todo o nosso orgulho. Que a igreja Bola de Neve não seja uma igreja a qual errou lá atrás, sim. Mas que a gente venha trabalhar, que nós reconhecemos o nosso erro. A gente reconheceu que errou. E a gente também reconheceu que através disso, desse erro, gerou uma consequência. Mas isso não vai impedir a gente de continuar. Isso não vai impedir a gente de prosseguir. Amém? Amém. Glória a Deus. Que em nome de Jesus, todos que estão aqui, a Lilian, a Ana, o Alexandre e a Fê que foram embora, que tudo isso que nós estamos passando hoje gere em nós humildade, gere em nosso coração saber quem nós somos em Deus, saber o que nós passamos, e a gente venha reproduzir totalmente algo diferente do que nós vimos lá atrás, daquilo que a gente acha. Que esse processo aqui venha produzir em nós algo que vai ser grandioso. Algo que vai fazer as pessoas serem curadas lá na frente. Porque quando o Senhor começar a mandar, o nosso testemunho vai falar muito. Amém? E para o nosso testemunho falar muito, nós vamos precisar andar em humildade.
mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, pedir que o Senhor cure, arranque do nosso corpo. A doença de Naamã era física. Pedir para que o Senhor tire do nosso corpo tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que gerou em nós algo que não vem da parte de Deus, aquilo que faz a gente travar, aquilo que faz a gente retroceder. Uma situação em que você viu, algo que você não concordou, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu e falou tá errado, aquilo que você mesmo errou. Que o Senhor venha curar o nosso corpo de todas essas coisas hoje, em nome de Jesus. Para que nós venhamos ser uma carta em branco nas mãos de Deus. Que Ele escreva a história dele em nós. Que Ele faça como Ele fez com Naamã. Que quando vocês estiverem em lugares altos, irmãos, que a humildade esteja presente em vocês. Se você for pastor, se você for pastora, se você for evangelista, se você for profeta, cara, dê o exemplo. Dê o exemplo, cara. Dê o exemplo, seja o primeiro. Seja o primeiro a fazer. Faça como você estivesse fazendo para Deus, assim diz a palavra de Deus. Seja o primeiro, tenha bom ânimo. Mesmo se tudo estiver caindo aos pedaços. Mesmo se a circunstância não estiver a favor de você, continue, cara. É um privilégio que o Senhor está dando para nós hoje. Isso é um privilégio. Vocês vão testemunhar, cara. Essas coisas que nós passamos, vocês irão testemunhar para grandes lugares. Para irmãos em que o coração dele já está assim, ó. Ah, eu tenho um lugar enorme, um templo, uma igreja grande, e não dá valor. Não é que não dá valor, aquilo já se tornou tão normal para ele que tanto faz. Mas vocês vão ser os que vão testemunhar o quão poderoso, o quão é agradável, o quanto faz falta ter essa igreja física, porque a igreja somos nós, amém? Mas quando vocês estiverem com a igreja, que vocês tenham essa humildade e olhem lá para trás, olhem as histórias, olhem muitas vezes o choro, olhem as risadas que nós demos aqui, olhem o aprendizado e deem testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na vida de vocês, amém? Essa é a mensagem de hoje, que o Senhor trate em nós o nosso ego, que nós não sejamos homens orgulhosos, mulheres orgulhosas, mas que nós sejamos humildes na presença de Deus. Ele tem uma missão, gente, para mim e para você, pro Tony, pra Michele, pro Joca, pro Michel, pra Rosana, pra Lilian, pra Ana, pra Rafa. Ele tem uma missão. Amém. Glória a Deus. Amém? Essa é a mensagem. Espero que ela tenha trazido, que ela possa gerar algo em nós. Porque a palavra precisa gerar algo em nós, cara. Se a palavra entra e não gera algo em nós... Lembra da passagem que a palavra ela não volta vazia? Ela não pode voltar vazia. Não pode. Que a palavra de Deus seja um espelho para mim e para você, para mostrar para nós o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos deixar bonito. Porque quando você se olha no espelho, é para ver se tem algo errado, amém? Quando você olhar para a palavra, que ela seja um espelho. Michel, você precisa melhorar aqui, ó. Michele, você precisa fazer isso. Joca, você precisa ser mais humilde. Tony, você precisa ser mais resiliente. Rosana, você precisa orar mais. Alex, você precisa mudar seu caráter. Amém? Amém. Esse é o nosso desejo. Glória a Deus.
Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Porque a tua palavra para nós, Senhor Jesus, é lâmpada para os nossos pés. E um privilégio poder compartilhar ela, Pai, sem perseguição. Um privilégio a gente poder compartilhar a tua palavra num cenário desse aqui, Pai. Árvores, o vento soprando, as pessoas passando. Isso é um privilégio para nós, Pai. Mas eu quero orar, Senhor Jesus, para que, se há algo dentro de nós, ego, se há algo dentro de nós que nos atrapalha, Senhor Jesus, que faz a gente não testemunhar, Senhor Jesus, em santidade, não testemunhar o Teu nome, Pai, com firmeza, eu peço que o Senhor tire de nós em nome de Jesus hoje. Amém, Senhor. Que essa história de Naamã, Pai, possa produzir em nós humildade, Pai. Possa gerar em nós a obediência. Porque o tempo tem tirado de nós, Pai, a obediência. O tempo tem tirado de nós, Pai, a fé. O tempo tem tirado de nós, Senhor Jesus, as circunstâncias têm tirado de nós, Pai. Muitas vezes, Pai, a gente rasgar a nossa veste, a gente reconhecer que só no Senhor a gente alcança milagres, a gente alcança a bênção. Só no Senhor a gente está em paz com nós mesmos. Só no Senhor, Pai, a gente pode ajudar o nosso irmão. Só no Senhor nós podemos ser uma igreja, Pai, que glorifica o Senhor. Só no Senhor, Pai, a gente pode ser forte, Pai. Que a gente faça como Naamã, Senhor. Se o nosso coração estiver duro, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos amoleça, para que assim como Naamã decidiu, Pai, rasgou suas vestes, quebrou seu orgulho e desceu naquele rio, Pai, e mergulhou 7 vezes, que assim seja em nosso meio, Pai. Que assim seja, Pai, na Igreja Bola de Neve, em nome de Jesus. Amém, Jesus. No nome, Senhor. Que as circunstâncias, Senhor Jesus, não nos façam, Senhor Jesus, sermos pessoas duras, mas que a gente tenha, Pai, um coração humilde, porque a Tua palavra diz que o Senhor é humilde e manso de coração. Que a gente faça da mesma forma. Pai, nos ensina, Senhor Jesus, a fazer as coisas simples, a orar, a pedir perdão, a reconhecer, a saber que os nossos caminhos não estão sendo os caminhos que o Senhor preparou. Nos ensina, Senhor. Pois nós não sabemos. Nós não sabemos, essa é a verdade. A nossa inclinação, infelizmente, ela continua sendo a inclinação para o pecado, Pai, para o erro. Mas a gente sabe, Pai, que no grande dia, quando o Senhor rasgar o céu, Pai, os nossos corpos serão glorificados, Pai. Isso não existirá mais em nosso meio. Tua palavra diz que o Senhor oraria não para que o Senhor nos tirasse desse mundo, mas para que a gente pudesse resistir o mal, para que a gente pudesse sermos, Senhor Jesus, fortes. Então faça isso em nome de Jesus. Cuida de nós, Pai, cuida das nossas famílias. Dá, Senhor Jesus, discernimento para os pais, sabedoria para ensinar os seus filhos. Dá discernimento, Senhor Jesus, para que a gente possa ler e entender a Tua palavra, Pai, e assim aplicá-la, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu quero declarar sobre essa igreja, Pai. É assim que eu quero declarar, Senhor Jesus, um novo tempo sendo aberto, sendo visto. Um novo tempo, um rio Jordão, Senhor Jesus, sendo colocado na nossa frente para que nós venhamos a mergulhar nele, Pai. E que não seja o nosso controle. Que assim como a Bíblia diz, Pai, que a gente entre, Pai, com a água, Senhor Jesus, nos pés, subindo no tornozelo, subindo nos joelhos, Pai, na cintura, no peito, Senhor Jesus, até a gente não ter mais controle dela, Pai. E nós somos levados pelo Seu rio, Pai, que é o rio de águas limpas, em nome de Jesus. A gente quer Te agradecer. Leva-nos, Senhor, para as nossas casas em segurança. Dá um domingo abençoado para cada um aqui essa manhã. Obrigado, Pai, porque hoje a gente pôde falar do Senhor, porque hoje a gente pôde glorificar o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado mesmo, Pai. Obrigado mesmo. Infelizmente ainda a gente depende do tempo, Pai, para a gente poder cultuar aqui como igreja, como irmãos. Mas a gente está vendo o Seu cuidado hoje para nós. Senhor, eu vejo o cuidado do Senhor, Pai, em que o Senhor nos deu esse tempo precioso para a gente estar junto, Pai. Obrigado. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Glória ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é o nosso pastor. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma boa semana para todos. Em nome de Jesus, Igreja Bola de Neve. Esperamos vocês domingo que vem. Estamos aqui todos os domingos às 10h30 da manhã. Amém? Deus abençoe. Tchau.